Pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela tua presença. Permita mais uma vez que a gente possa abraçá-los com o nosso carinho, com a nossa admiração, nosso respeito. Que esse trabalho seja um trabalho que vai trazer a todos nós uma grande contribuição para a nossa vida. Espero que Jesus encontre o teu coração nessa manhã disposto a observar as lições do Evangelho, as energias que reinam nesse ambiente, para que a sua vida possa se transformar, se modificar. Porque na verdade a proposta do Cristo a todos nós sempre foi essa, de transformação, de reforma, de renovação. É isso que nós precisamos, para que a gente possa aproveitar integralmente esse trabalho, esse encontro, divino, esse banquete de luz que a espiritualidade sempre nos oferece, para que nós possamos sorver alimentos diferentes que fazem bem à nossa alma, ao nosso coração. Então, seja muito bem-vindo, aproveite bastante o Evangelho e que você possa sair daqui confiante de que dias melhores chegarão, Claro que depende muito do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não falta. Ele sempre nos oferece aquilo que nós precisamos e carecemos para poder ter uma vida diferente. Observe melhor os sinais da vida, A vida está sempre te mostrando caminhos novos, caminhos diferentes. É necessário que a gente observe isso. E esse trabalho é uma contribuição para que isso de verdade aconteça. É sempre um estímulo para o seu coração, porque é o que nós precisamos nos dias atuais. A gente sempre tem falado e todo mundo percebe isso. A vida tem ficado muito desafiadora, excessivamente desafiadora, em todos os sentidos. Em relacionamento, a dificuldade financeira, enfim, tudo está muito difícil. Mas nós temos que, nesses momentos de dificuldade, ser criativos e encontrar de verdade o aprendizado necessário para o nosso coração. Então, que você seja sempre muito feliz e sempre conectado com Deus. Bom Evangelho a todos, fiquem em paz. Bom dia a todos. Eu sempre estou comentando aqui com o Francisco, com a Cláudia também, que toda vez que a gente vai fazer o Evangelho, quer dizer, cada vez que eu sei que eu vou fazer o Evangelho no próximo domingo, então existe aquela preocupação, o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, E eu fico sempre aguardando uma intuição que vem sobre o assunto, Porque muitas vezes a gente fala sobre um assunto, que na plateia tem uma pessoa que necessita ouvir aquilo. Isso nós não sabemos, mas o plano espiritual sabe. Então ele conjuga, aquele que vai explanar o assunto e aquele que virá, ou aqueles que virão, Então eu fico sempre aguardando, E, não adianta eu escolher um tempo, porque muitas vezes você escolhe, aí você lê aquilo e fala, nossa, mas não está bom isso, É porque não era para ser aquilo, Tem que mudar. E essa semana então veio muito sobre a fé, Falar sobre a fé, que é uma palavra tão pequenininha, Mas ela tem um significado imenso para todos nós, A fé, a esperança, Que a gente acredite, sempre em dias melhores, em coisas melhores, Que as situações boas ou ruins, elas são passageiras, Então, nós vamos falar sobre a fé. E eu vou começar com uma passagem do Evangelho segundo São Mateus, E que Jesus fala sobre o poder da fé. Então ele diz o seguinte: porque na verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-se daqui para acolá, e ele se passaria, e nada vos seria impossível, Então, Jesus quis nos mostrar que o tamanho da fé não é importante. Importante é ter a fé. Então ele compara a fé
com a semente menor que existe, um minúsculo grão de mostarda. Então, mesmo que a gente tenha uma fezinha, né, tão pequenininha, já vale, né, para a gente realizar o que nós queremos. E o que ele quis dizer, né, em termos, né, simbólicos, né, de passar uma montanha de um lado para outro. Jesus sempre usou parábolas, né, nas comunicações dele, até porque o pessoal não tinha, né, com o entendimento, né, se ele fosse falar naquela época, até hoje às vezes a gente ainda não tem, né, e naquela época só entende, então ele montava a palavra. Então, de uma forma figurada, ele falou: passa, né, se eu tiver uma fé mínima, eu consigo passar essa montanha daqui para lá. O que ele quis dizer com isso, né? Esse sentido figurado de montanha. Montanha ou montanhas são os nossos problemas, são as nossas dificuldades, são os obstáculos da nossa vida, né? Que se nós tivermos fé, eu passo daqui, que ainda não está resolvido, para cá solucionado. Então é isso, né? Simbolicamente, são os problemas que nós temos diariamente e que não podemos, né, desistir. E se a gente olhar para trás, né, quantos problemas nós já tivemos, né, e quantos nós já resolvemos, né, porque tivemos na ocasião fé e acreditamos em nós mesmos, né? Então isso é a importância da fé. E a fé também tem uma importância para quem tem, né, que está com o coração cheio de fé. Ele consegue passar essa fé para outra pessoa, ela contagia, né? Então vem um próximo, né, nosso, com um problema, né, em que não acredita que vai conseguir solucionar, né? Ele passa o problema para você, você ouve, só que você está cheio de fé, né? E aí você passa essa fé para essa pessoa. Aí você não está resolvendo o problema dela de forma alguma, mas só de ter ouvido já é um alívio para a pessoa. Ela compartilhou com você um problema que ela estava retendo, mas você está com uma fé tão grande que ela começa a acreditar que é possível resolver. Então a fé tem essa característica, né? Eu consigo contagiar aquele meu próximo se eu tiver fé dentro de mim. E por quê? Através da sintonia, né? A gente tem uma sintonia alta, então eu consigo fazer com que aquela pessoa que no momento desesperada está com uma sintonia muito baixa, a sintonia dela suba, né? E aí ela consegue, porque se ela ficar lá naquele baixo astral, aí ela não vai conseguir mesmo, né? Então você tem que elevar uma vibração positiva e você eleva a sintonia do seu próximo. Então ela contagia. Isso é muito importante, né? Então quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Uma caridade, né? Estou ajudando aquele meu próximo, né? Então o Espiritismo, ele nos ensina a ter uma fé lógica, uma fé raciocinada, né? Em que a gente recebe os ensinamentos e a gente não é obrigado a aceitar, como muitas doutrinas, né, obrigam a pessoa a aceitar aquilo que é dito, né? Não, nós temos inteligência, né? Nós vamos discernir se aquilo serve ou não para nós. Isso o Espiritismo nos dá essa possibilidade, né? Aí eu então passo a aceitar. A fé, eu acredito. Então é uma coisa lógica, raciocinada. Eu vou passar então para esse livro aqui do José Carlos de Luca, que ele tem um capítulo sobre a fé. Ele fala, né? E o livro chama-se, até o primeiro capítulo é o nome do livro, Alguém Me Tocou, que é o nome do livro. Esse livro é maravilhoso. Então cada capítulo tem uma conotação diferente. Esse primeiro, ele está se referindo à fé. E essa passagem de Jesus, que está em São Lucas, é uma das passagens em que, para mim, no meu entendimento, é uma das maiores
demonstrações de fé que pode ter por essa passagem que Jesus conta, né, através de São Lucas, né? Então, as palavras do mestre são as seguintes, ó: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, essas são as palavras de Jesus. Então, ele não precisa olhar, não precisa falar, tocar nele e nas vestes. Não foi nem no corpo físico que foi o toque, foi na roupa. Então, quem é esse alguém que tocou? Esse alguém que tocou é uma mulher, era uma mulher, né? Que tinha uma hemorragia contínua, 12 anos de hemorragia contínua, que tinha gasto todo o dinheiro com médico, remédio e nunca foi curada, né? Então, imagina o sofrimento dessa mulher. E dois aspectos. Primeiro, a dor física, porque ela tinha cólicas, né, contínuas, né? E o problema, né, moral, porque naquela época acreditava-se, né, que uma mulher, né, que estava no ciclo menstrual, ela era considerada espiritualmente intocável, né? É como se tivesse um mal com ela, né? Então, ela não podia nem ser tocada por ninguém e nem tocar ninguém. Então, existia ainda, além do problema físico, um problema moral que ela sofria, né? Considerada espiritualmente impura, né? E ela, então, sabendo que Jesus iria passar naquela região, ela saiu com todo esse sofrimento de casa, né, para tocar. Ela queria tocar na roupa de Jesus. Então, no conceito dela, bastaria ela tocar, né, que ela seria curada. Mas por quê? Porque ela tinha uma fé incrível de que tocando as vestes de Jesus, ela seria curada, né? Então foi o que ela fez, né? Ela conseguiu passar por aquela multidão. Jesus estava sempre rodeado de uma multidão muito grande, né? Essas andanças que ele fazia, nos pregões, né, que ele fazia, e ela conseguiu tocar a barra da roupa de Jesus, tocar sem ele ter visto e sem falar nada. Foi quando ele diz, né, assim, né? Jesus afirmou que alguém o havia tocado, pois sentiu que dele saiu uma força, um poder muito grande. Ele sentiu isso, né? Obviamente que pela espiritualidade dele, ele já sabia que essa mulher iria procurá-lo, né? Que iria tocá-lo, né? Que ela seria curada, obviamente. Mas aqui demonstrando, né, essa força da fé dela, que fez com que saísse dele esse poder, essa virtude, né? E naquele mesmo momento que ela tocou Jesus, as roupas, né, a barra da roupa do mestre, o corrimento sanguíneo parou, né? Ela foi curada. Então, 12 anos de sofrimento, em 12 segundos, não mais que 12 segundos, ela ficou curada, né? Então, ela pegou, depois disso, né, ela conversou com Jesus, né, explicou o porquê que ela tinha ido ali procurá-lo, né, e que tinha sido curada daquela forma que foi, né? Aí Jesus chegou para ela e falou assim: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Então, como que um toque de mão simples, né, de uma pessoa nas vestes do mestre pode provocar, né, uma cura dessa, né? Então, ó, Jesus não disse para ela que ela foi curada, né? Jesus disse para ela que a fé dela é que curou-a. Então, isso é muito importante,
né? Então não foi o gesto simples, né, de tocar as vestes, foi o que ela tinha interiormente. Então a fé, ela é muito mais importante com nossos movimentos interiores do que com nossos gestos exteriores, né? E a fé é um sentimento de confiança, né, que se deposita em qualquer coisa que a gente faça. Isso que é fé. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho confiança que vai dar certo. É fé, né? Acredito, né? E por quê? Porque a fé, ela depende unicamente do meu interior e não do meu gesto exterior, que foi o gesto da mulher de tocar a mão. Não foi a mão dela, né? Olha, o coração dela se ligou a Jesus. Isso é muito importante, né? Coração. O espírito dela, através dos canais da fé, tocou o mestre e não a mão, né? E aí por quê? A fé depende, né, unicamente, como eu falei, e é uma confiança que a gente tem, que nós depositamos em Deus, né, primeiro, e em nós mesmos. Então, não adianta, por exemplo, eu chegar na frente de um altar, me ajoelhar, né, ter a Bíblia na mão, ter um crucifixo pendurado no meu pescoço, ter uma camiseta escrita Jesus está comigo. Se eu não tiver fé, nada vai acontecer, né? Porque não é a Bíblia na minha mão, o crucifixo no pescoço é que vai ocasionar a cura de alguma coisa que eu quero, ou o atendimento de algum pedido, né? Então é muito importante, né? Então o que nós temos que aprender com essa lição? Nós temos que aprender, né, a tocar em Jesus, né? Não, como é que eu vou tocar em Jesus? É não ficar distante dele, é aproximar-se dele, né? Ela tocou Jesus fisicamente, nós vamos tocar Jesus através dos ensinamentos dele, através dos seus evangelhos. E muitas vezes a gente esquece dele. Quando está tudo bem, né? Nós esquecemos até do Pai, né? De Deus, né? Quando a vida está correndo bem, que eu acho que não preciso nem me preocupar, eu devia pelo menos agradecer. Na hora que eu agradeço, eu estou tocando no Mestre. Eu agradeço ao Pai, eu estou tocando no Pai Celestial, né? Esse toque simbólico, através do pensamento. Eu não preciso nem falar, né? Eu penso e eu transmito isso para o plano espiritual. Sabe por quê? Jesus está no nosso lado o tempo todo, através dos seus mensageiros de luz. Agora, ele não vai tocar na gente, não. Vai dizer, ô Sérgio, eu estou aqui, né? Não, eu é que tenho que recorrer a ele. Na hora que eu recorro, ele prontamente vai me atender, né? Então, nós precisamos também tocar em Jesus, né? E pode ser até que a gente também tenha um certo tipo de hemorragia, né? Quantas vezes nós estamos desanimados, né? Nós não temos coragem, força de enfrentar os nossos problemas. Por quê? Porque as tensões e as preocupações da vida material, elas nos faz esquecer do motivo principal nosso aqui, né? Nós podemos realmente, e nos permite, isso não é demérito nenhum, ter uma vida material excelente. Não, Deus permite isso. Tudo que nós temos materialmente aqui são empréstimos de Deus, empréstimos, que nós não levamos lá para cima, né? Porque a nossa pátria está lá, não é aqui. Nossa pátria está lá. Então, podemos ter essas facilidades todas,
viver muito bem materialmente, mas não podemos esquecer que nós estamos aqui para absorver ou angariar os tesouros, os valores espirituais. Isso sim, porque o que fazemos nós, espíritos encarnados na Terra? Nós estamos aqui para um aprendizado para melhorar o nosso espírito, né? Tirar um pouco, gradativamente, essas imperfeições que ainda trazemos no nosso espírito. Por isso nós estamos aqui, né? Por isso que nós reencarnamos. O sofrimento faz parte da nossa evolução. E tudo isso que eu passo aqui, fui eu que criei. Ou agora, ou lá de vidas passadas, né? Então, a reencarnação, né? Tudo que nós estamos vivendo essa hoje aqui, é uma existência terrena que vai acabar, né? Vai acabar quando acabar o fluxo que move o nosso corpo, né? O nosso corpo físico. E quem move o nosso corpo, a importância dele estar, vamos dizer assim, vivo, é o meu espírito, é ele, né? Então eu tenho que valorizar o meu espírito. Então, quando eu não alimento o meu espírito, que só se alimenta de coisas espirituais, não é? E acontece o quê? Um desabastecimento, né, de coisas espirituais. Vai fazer falta. O que isso vai causar? Vai afetar a minha vida física. De que forma? Muitas vezes através de doenças, através de relacionamentos conflituosos, através de problemas financeiros, né? E pior ainda, quando a gente não sente nenhum sentido existencial. Isso é que é o pior. Porque quando eu não acho que vale a pena, não vejo sentido em estar vivendo, isso pode me levar a uma depressão e ir para caminhos piores ainda, né? Então, nós temos que valorizar o nosso espírito. A gente tem mania de materializar o espírito, quando deve ser o contrário. Nós temos que espiritualizar a matéria. Meu corpo não vive sem espírito. O que é um corpo sem espírito? É um cadáver, é um morto, né? Então é o meu espírito que movimenta o meu corpo, que movimenta a minha vida física, né? Então, quando a gente fala procurar Jesus, comparando, né, com o exemplo dessa mulher, né, hemorrágica, ela não ficou em casa chorando, reclamando. Ela teve a noção da oportunidade que poderia encontrar o mestre, né, para ser curada, né? Ela saiu de casa. Imagina o sofrimento. Ela saiu de casa para procurar o mestre. Ela procurou o mestre, que é o que eu falei aqui que nós temos que fazer. Nós temos que procurar Jesus e não esperar em casa. E ela, em vez de ficar reclamando, né, ela foi atrás da cura, mas com fé, com muita fé. Ela tinha certeza que ia ser curada, que realmente foi, né? Em outra passagem do Evangelho, Jesus fala assim, ó: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, nós temos que nos alimentar desse pão que ele cita aqui. Esse pão, simbolicamente, isso é falado até no Pai Nosso, né? É o pão nosso de cada dia. Então, esse pão, esse alimento espiritual que está sendo falado no sentido figurado, são essas lições, são essas aquilo que Jesus veio fazer
há mais de 2000 anos atrás aqui na Terra, né? Mostrar os valores que devem ser observados, né? Espirituais, o amor, né? Naquela época não existia amor, o amor no sentido que Jesus sempre colocou, que até hoje para nós é muito difícil, né? Entender esse amor, né? Amor fraternal, amor ao próximo, né? O amor, né? A caridade, imagine, caridade naquela época era olho por olho, dente por dente, as leis da época, válidas para aquela época, né? O perdão, como é difícil, né? Perdoar, né? Ou aceitar o perdão daquele que nos ofendeu. Por quê? Porque trazemos lá de trás, né? O orgulho, que é o entrave para que eu perdoe. Quanto mais orgulhoso eu sou, menos humilde. Então, quanto menos orgulhoso eu for, eu começo a ficar humilde. E aí eu aceito o perdão. Então, fé, amor, caridade e perdão são as 4 coisas que Jesus cita constantemente nos seus evangelhos. É lógico que o amor ele está implícito em tudo, na fé, na caridade e no perdão, porque sem amor a gente não faz nada disso, né? Então é acreditar, e nós temos que pensar, né, que muitos problemas nossos, né? A gente está sempre falando isso aqui para lembrar, né? Muitas dificuldades, né? Quaisquer que sejam, doenças, problemas financeiros, relacionamentos, né? Fazem parte das nossas provas, ó. Que lá em cima eu escolhi para resgatar débitos do passado, para melhorar, né, o meu espírito, né, para que ele aos pouquinhos, né, porque não dá para fazer numa mesma existência, numa única existência, não dá para fazer de uma vez só. Então é gradativo a minha melhoria espiritual. Então cada vez que eu venho para cá e me preparo para reencarnar, eu acredito que eu vou ser capaz de resolver tudo isso. Eu tenho fé. Então, por quê? Porque lá em cima eu fico numa ansiedade tremenda para reencarnar. Porque é a oportunidade que eu tenho de me melhorar. É vir para cá como espírito encarnado, né? Aí você fala assim, César, mas eu não me lembro do que eu prometi lá em cima. De fato, é apagado da nossa memória. Mas vira e mexe, a gente recebe uns avisozinhos, né? E a gente sonha, acorda de manhã, né? E lembra, nossa, sonhei uma coisa, é um compromisso que eu assumi lá, né? Que ele vem à tona, né? E muitas vezes, quando eu me desvio dessa finalidade principal minha, que é o caminho do bem, né? A minha consciência me cobra. E o que é a minha consciência, né? É meu espírito sendo informado, né? Então a minha consciência me fala, certo, eu tenho que mudar. Então eu vou mudar a atitude da minha vida. Então o que é o importante de tudo isso que a gente está falando aqui sobre fé? É acreditar. Primeiro, acreditar que nós somos capazes, se tivermos fé, somos capazes de resolver tudo que se passa na nossa vida terrena, tudo que se passa aqui nessa existência terrena. São existências, né? Porque a nossa vida é uma só. Nosso espírito é imortal, nosso físico não, mas a nossa vida é uma só. As existências são várias, em corpos físicos diferentes. Lógico, cada vez que eu me encaro num corpo físico diferente, mas aquele espírito é o mesmo. E cada vez que eu me encaro, eu venho em 2 possibilidades. Ou eu parei no tempo, ou seja, passei
uma existência aqui sem evoluir, porque regredir eu nunca regredo. Então, na hora que eu termino uma existência aqui, a próxima eu vou começar no ponto que eu parei. Se eu não evoluir, eu perdi tempo, né? Vivi 90 anos aqui, não acrescentei nada. Vou voltar, entendeu? Então, é a fé, é acreditar nisso tudo, acreditar no motivo que nós estamos aqui. Nós não estamos a passeio, né, por prazer, não. Nós estamos numa escola que estamos aprendendo a depurar o nosso espírito e chegar na meta principal que nós temos, né? De todos nós, qual é? A perfeição. Então, o dia que nós formos perfeitos, nós não precisamos vir mais aqui. Nós vamos nos tornar um espírito de luz, né? Como todos esses estão lá em cima trabalhando, né? Como espírito. Aí não precisa voltar mais. Vai levar um tempo, lógico que vai, mas nós melhoramos muito, nós evoluímos muito. Apesar de ainda precisar evoluir mais. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido, para a gente não perder a esperança em nada, né? Essas adversidades, esses obstáculos que nós temos nas nossas existências terrenas fazem parte da nossa evolução espiritual. Jesus também falou: vós sois deuses, se quiseres, fazem tudo. Então, nós somos Deus, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, a nós tudo é possível, é só nós querermos, acreditarmos e aumentarmos, né? Essa centena divina que a gente traz aqui, quando encarna, que é a fé. Ela está aqui, ó, no coração da gente. À medida que ela se expande, aí eu melhoro, né? Então, muito obrigado e que Jesus continue sempre iluminando nossos passos, nos direcionando para o caminho do bem. Que assim seja. Nós vamos então mais uma vez agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa divina oportunidade. Agradecemos pelas lições do Evangelho que nos acorda o Espírito para que nós entendamos do quanto somos capazes de transformar as nossas vidas, de mudar a direção e o rumo da nossa caminhada, para que a felicidade possa reinar no nosso espírito e que de alguma forma possamos todos nós ser instrumentos verdadeiros e fiéis do nosso Pai Criador. Gratidão, Jesus, por esse momento onde nós sentimos em nosso coração todo o acolhimento da espiritualidade, essas energias que emanam de corações generosos que nos amam e chegam até nós, para que de alguma forma possamos todos nós sentir a necessidade de sermos fortes, de observar as leis imutáveis que o Criador estabeleceu para que a nossa vida seja melhor. Gratidão, Jesus, por esse momento onde nós, de alguma maneira, nos desprendemos dos nossos próprios problemas, das dificuldades que neste momento vivenciamos e pensamos naqueles que estão distantes daqui, agasalhando em seus corações, em suas almas, as dificuldades, os desafios, muitas vezes desprovidos de fé, de entendimento, de confiança no Altíssimo. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa envolvê-los em bênçãos e luz, para que haja despertamento nesses corações, para que eles entendam do seu compromisso consigo mesmo,
da necessidade que tem de avançar, de melhorar, de aprender e de servir. Obrigado, Jesus, porque nesse momento nós nos recordamos e lembramos daqueles que estão enfermos, já que a saúde nesse momento faz parte da nossa vida, mas aqueles nossos irmãos que se encontram hospitalizados, acamados muitas vezes nas casas e doentes nas ruas, que eles possam receber de todos os instrumentos possíveis auxílio, benefício e amparo. Dos lares, Jesus, que nesse momento vivenciam grandes desafios, discórdias, desavenças, desentendimentos, que eles possam receber a luz do teu coração generoso e amigo, para que eles possam entender e compreender a necessidade de aproveitar essa oportunidade de viver um relacionamento sadio, equilibrado, para que possam crescer e evoluir nessa oportunidade bendita que Jesus concede a todos nós. E nesse momento, Jesus, que nós guardamos em nosso coração toda a gratidão por essa casa, por esse recanto onde nós podemos nos acolher, nos reunir em oração, em prece, em vibrações positivas, nesse hospital, nesse pronto socorro do Espírito, onde nós somos atendidos por esses benfeitores amigos, por esses médicos da espiritualidade que sempre nos socorrem, através desse trabalho de explanação do Evangelho, das energias que vivificam a vida nesse ambiente e, acima de tudo, no ambiente mais restrito, na nossa sala de passes, onde os benfeitores fazem as cirurgias espirituais, que vão bem a fundo no nosso espírito, no nosso perispírito, para poder sanar, curar as debilidades que nós carregamos e muitas vezes nem desconfiamos. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho, pelo teu amor, por todos nós, por esses amigos que estão aqui presentes, nos abraçando, incentivando o nosso coração, que possamos sair dessa casa hoje, levando em nosso ser a certeza de que nós não estamos sozinhos e de que tudo é possível transformar e mudar em nossas vidas, à medida que nós acionamos esse dispositivo maravilhoso que foi depositado em nosso ser, que chama-se fé. Confiança absoluta no Altíssimo e em nós mesmos. Muita paz a todos, um bom domingo, muita paz, que assim seja.